Então, gente, nós vamos fazer hoje a revisão, como eu falei para vocês, para P5 e vamos passar por todas as aulas, todos os conteúdos que a gente viu. Eu vou falar um pouquinho de cada, de forma resumida. Então, o primeiro tópico aí, a gente vai falar sobre alguns conceitos de eletricidade que estavam lá nas aulas 4 e 5 do primeiro caderno. E, primeiro, pensar o seguinte: os corpos, eles são compostos de átomos e esses átomos possuem elétrons e prótons. E existem três características básicas, né? O corpo ele pode estar neutro, quando o número de prótons e elétrons é igual. Ele pode estar carregado positivamente, quando o número de prótons é maior do que o de elétrons, ou ele pode estar carregado negativamente, né, ou eletrizado negativamente, quando o número de elétrons é maior do que o de prótons. Só que existem essas três opções e existem formas com que a gente pegue e modifique um corpo neutro fazendo ele ficar eletrizado, ou seja, fazendo ele ficar carregado positivamente ou negativamente. E esse processo em que a gente retira ou acrescenta elétrons em um corpo é chamado de eletrização. Lembrando, no contexto da eletricidade, o elétron é a peça fundamental, ele que se desloca para fazer modificar as relações de carga de um corpo, tá? Então, ou você ganha elétrons ou você perde elétrons, ou o corpo recebe elétrons ou ele perde elétrons, né? Então, é sempre o elétron que se desloca. Existem formas, né, como eu disse, de eletrizar um corpo que está neutro. Existem três: o atrito, o contato e a indução, mais especificamente. O atrito vai ser aquele em que a gente vai pegar duas substâncias, dois corpos de substâncias diferentes e vai esfregar um no outro, né, atritar um no outro, e de tal forma que um corpo vai ceder elétrons para o outro. Então, um vai ficar positivamente carregado porque perdeu os elétrons e doou ele para o outro corpo, e o outro que recebeu esses elétrons fica eletrizado negativamente. Então, sempre na eletrização esse processo acontece. E no final desse processo, os dois corpos possuem cargas diferentes, um positivo e outro negativo. Como que a gente sabe que corpo vai ficar positivo e qual vai ficar negativo? Através da série triboelétrica, que é uma série que vai indicar qual é o corpo mais suscetível a ficar positivo e qual é o mais suscetível a ficar negativo. Normalmente, se ela estiver na horizontal, como essa pequena série aqui, os que estão mais para a direita ficam negativos, enquanto os que estão mais para a esquerda são os mais positivos. Isso significa que se eu colocar vidro com lã, os dois vão ficar positivos? De maneira nenhuma. Se eu colocar vidro com lã, o vidro fica positivo e a lã negativo. Sempre o mais à esquerda é o que vai ficar positivo. Então, mesmo que eu pegar aqui, por exemplo, enxofre e metal, o enxofre fica positivo e o metal negativo. Então, o mais à direita sempre fica negativo e o mais à esquerda sempre positivo. Se eu tiver uma em pé, por exemplo, como essa, os mais à parte de baixo são os mais negativos e aqui mais positivos. Sempre nessa mesma questão, tá? Lembrando, quando eu esfrego um corpo no outro, os dois que estavam neutros vão trocar aí elétrons. Um vai ceder elétron para o outro, então um vai ficar negativamente carregado, enquanto o outro positivamente. No final, cargas opostas. O outro processo que a gente tem é o processo de eletrização por contato. Nesse processo, os dois corpos, um deles, pelo menos, não precisa ser só com dois, pode ter dois ou mais, tá? Mas, inicialmente, se eu fizer com dois, um deles tem que estar carregado já inicialmente. E aí eu vou encostar um corpo no outro. Quando isso acontecer, a carga vai ser igualmente distribuída se esses corpos possuírem a mesma dimensão. Ou seja, se duas esferas iguais se encostam, as cargas se distribuem de maneira igualitária entre os dois. Ou seja, aqui tinha 6, eu vou dividir esses 6 com o meu colega que não tem nada. Então, cada um ficou com 3 elétrons no final. Tá? Observem que após o contato, a carga, ela sempre vai ter o sinal igual nos dois corpos. Então, os dois vão ficar carregados da mesma maneira. Uma coisa importante é, se eu tiver um corpo de 6Q e o outro de 0,
Se eu fosse fazer isso aqui numericamente, né? Fala assim, uma esfera de 6Q encostou numa esfera nula. Qual é a carga final dos dois? Né? Então, menos 6Q, né? Porque é negativo. Então, eu vou fazer menos 6Q mais 0 e vou dividir por 2. Somando dá menos 6Q dividido por 2, menos 3Q para cada. Então, isso vale numericamente também. Eu posso, por exemplo, pôr 3 esferas juntas. Uma de 8Q, uma de 2Q e uma de 4. Estou inventando, né, gente? Se eu pegar essas esferas, essas 3 esferas, né, e somar, vai dar 14Q, porque no caso são todas positivas, né? Então, uma negativa, menos 2. Peraí. Vou pôr essa aqui negativa. Então, ó, vai ficar assim, 8 com menos 2, menos 6. Menos 6 mais 4, 10. Dividido por 3. Dividindo sempre pelo número de esferas que existem, o número de corpos que existem, tá? Aqui não deu o número exato, porque eu inventei e ficou meio ruim. Mas às vezes dá exato, às vezes não, tá? Vou limpar essa bagunça. Existe também outra coisa envolvendo isso aqui que é importante, é o aterramento. O aterramento é uma maneira de neutralizar um corpo com excesso de carga, tá? Normalmente, essa neutralização acontece a partir do movimento de elétrons em direção à Terra. O excesso de elétrons vai ser descarregado na Terra se o corpo estiver eletrizado negativamente. Então, imagine um corpo negativo, fiz a ligação, né, um fio que a gente chama de fio terra, esses elétrons em excesso vão descer em direção à Terra. Lembrando que os elétrons são os que se deslocam. Se o corpo for positivo, estiver carregado positivamente, os elétrons vão subir da Terra em direção ao corpo e aí vão neutralizar esse corpo. Então, observem que o jogo envolve sempre a movimentação de elétrons. E a Terra ela tem essa capacidade, porque ela é um gigantesco condutor de eletricidade. E toda vez que tiver corpos em contato com ela, ela vai poder descarregar dessa forma. O próximo processo é o processo de eletrização por indução. Nesse processo, eu vou chegar a um corpo neutro perto de um corpo que está eletrizado, mas sem encostar. Então, o processo é o seguinte. Primeiro, eu vou pegar um corpo carregado, ele tem um nome de indutor. Eu vou aproximar esse corpo de um corpo neutro, que é o induzido. Quando ele se aproxima sem contato, acontece uma separação de cargas no indutor, que a gente chama de polarização. Quando essa divisão acontece, essa separação de cargas acontece, eu posso fazer, então, uma ligação com a Terra. Quando eu faço a ligação com a Terra, parte dessa carga que estava aqui, ela vai ser neutralizada por ação da Terra. No caso aqui, como é a positiva que está desse lado, o corpo vai receber elétrons da Terra e neutralizar essas cargas, e vai sobrar, então, nesse corpo, somente as cargas do lado de cá, que são as cargas negativas. Por que tem essa orientação? A orientação da divisão das cargas depende do indutor. Como o indutor aqui é positivo, pela lei da atração e repulsão, positivo atrai negativo e positivo repele positivo, né? Então, por isso que é assim. Se aqui fosse negativo, a orientação seria contrária. Aqui seriam os positivos e aqui os negativos. Depois que eu desfaço essa ligação com a Terra, mantendo ainda o indutor aqui próximo, aí eu posso, depois de desfazer a ligação, afastar um indutor do induzido e no final cada um vai ter uma carga de sinal contrária do outro. Então, no fim de todo o processo de indução, eu tenho sinais de cargas totalmente diferentes. Ok, gente? Então, aquela aula lá que a gente acabou de terminar é uma aula relacionada, então, aos processos de eletrização, mais especificamente, que é uma coisa que eu devo cobrar na prova para vocês. No próximo vídeo, a gente vai falar das aulas 17 e 19, que são conceitos de eletricidade envolvendo a resistência e a lei de Ohm, tá? Vamos lá
para o próximo vídeo.